Olá, boa noite. Boa noite, doutora Priscila, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Uma Tá honra bom. estar aqui com você hoje, falar um pouquinho do Self, né? Doutora Priscila Rodrigues, que está com a gente desde o projeto piloto do Self, né? E agora tá aí com essa belezinha aí do Ó, lado. Tá no projeto Angel Aligner, vem. Já já a meu gente vai novo fazer. filho. Isso aí, já já a gente vai fazer casos aqui com ela de Angel também. É um prazer enorme estar com você sempre, doutora. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a todos que estão aqui hoje com a gente, participar dessa aula incrível. Já vi que os casos são maravilhosos. Obrigada por Imagina, aceitar. olha, imagina, obrigada a vocês. É sempre um prazer estar aqui e mostrar para vocês aí o que que eu costumo fazer aqui dentro do meu consultório, né? Isso aí. Fique à vontade. O webinar Bom, é seu. é isso. Bom, pessoal, prazer. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Priscila Rodrigues, eu sou aqui de São Bernardo do Campo. Em 2022, eu fui chamada pela Selfie para poder fazer parte do projeto piloto. E eu brinco que quando eu entrei com os dois pés, né? Eu já, um, dois, três, vou entrar e vou fazer. Então, a gente tinha um plástico diferente, a gente tinha algumas coisas diferentes e nós fomos aperfeiçoando isso ao longo do tempo, né? Com a ajuda dos outros speakers, todo mundo que participou do projeto piloto. E eu tenho uns casos, assim, que são alguns filhos meus, assim, que eu comecei a fazer. Porque a gente escutou muito, né, tá, desde o começo, né? Tipo, ai, não trata todos os casos, o plástico não faz isso, o plástico não foi aquilo. E eu gosto de bater muito na tecla que quem trata todos os casos Exatamente. Somos? sou eu. É Exato. você, doutor, é você, doutora, tá? O alinhador, é claro, ele é uma ferramenta importante, a gente tem que ter um plástico de qualidade, né, para a gente poder trabalhar com os alinhadores. E hoje a gente tem um plástico de excelente qualidade em muitas marcas, né? E aqui nós temos sim um plástico de excelente qualidade e que com o seu conhecimento a gente consegue tratar realmente, né, qualquer caso. E eu separei Exato. aqui para hoje dois casos clínicos para mostrar para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, compartilhadinho aí, dá para ver? Isso, tá sim. Só pôr no modo apresentação. Foi? Foi. Então, esse caso foi um caso bem peculiar que chegou para mim no consultório, porque era um adolescente, né, um menino de 16 anos, e como todos os adolescentes agora, né, acho que todos os adultos, todas as crianças, ninguém mais quer colocar bracket, né? Era um caso desafiador, porque é um caso complexo, né, uma maxila um pouco atrésica, muito apinhamento, e eu acho que o mandatório daí, né, que era o canino incluso, né? Esse é um calcanhar de Aquiles quando a gente fala de ortodontia fixa, então não seria diferente, né, quando a gente fala de alinhadores. E o paciente foi incisivo. Quero tratar com você e não quero colocar brackets, né? É bem E isso, né, Pri, aí, que você falou. O caso é complexo, independente da ferramenta que a gente exato. vai utilizar, né? Exato, eu gosto bastante de falar isso, né? Hoje eu tenho o meu Club Selfie, Sim. que eu dou a mentoria também para os alunos, e eu gosto de deixar isso bem claro, né? Às vezes vem Uhum. perguntas assim para mim: ah, mas tem como diminuir a quantidade de alinhadores? Não, não Sim, tem. O alinhador ele tem um limite: 1,5 graus por alinhador, sim, 0,1, 0,2 milímetros de movimentação, dependendo da movimentação. Então, você exatamente. precisa girar 15, 20 graus? A gente está Sim, falando de 10, 15 alinhadores para girar um dente. exato. A gente recebe muito assim, ah, mas o alinhador vai facilitar? Ah, vai ser mais rápido? Não, o caso É, é complexo. Ele não vai deixar de ser complexo porque está tratando com alinhador ou com fixo, né? pois é, e foi vendido isso para gente. Foi Sim. vendido que a ortodontia com alinhadores era mais rápida, né? E Uhum. não é bem assim. A ortodontia com alinhadores, ela não é rápida, ela é tão complexa quanto, né? O que cabe Uhum. a nós saber qual é o grau de complexidade e o que que a gente precisa fazer para diminuir essa complexidade. Né? Então, por Exatamente. exemplo, nesse caso aqui, eu preciso fazer uma extrusão desse canino. Só o Se eu, alinhador, né?
Não vai fazer. Mas o que pega, qual é a pegadinha aqui? No sistema acontece. Em qualquer sistema, você vai ver esse canino vindo lindamente, só que na vida real não vai acontecer. Então, o que eu bato bastante nessa tecla com os meus alunos é isso. Você tem que saber o que que é previsível e o que que não é, e saber o que que você vai colocar no seu caso para aumentar a previsibilidade, né? Sim, Então, nesse caso aqui, claro que isso aqui é uma aula, né, que eu dou, que eu faço umas explicações mais detalhadas, tá? Mas, no geral, um paciente classe 1, né, com 13 incluso, linha média desviada, tá? E um apinhamento severo aí. E o que que a gente planeja? Igual o pensamento da ortodontia fixa. Primeiro a gente alinha e nivela, né, fazendo expansão. Depois a gente vai pensar numa mecânica auxiliar para tracionar esse dente, né? E pensar numa distalização para ter um espaço para poder encaixar esse dente 13. E eu gosto de colocar essa setinha na mecânica auxiliar, porque é isso que vai colocar o meu caso como um caso mais previsível, né? sim, E a avaliação radiográfica, também bato bastante na tecla. Não dá para fazer um planejamento ortodôntico sem radiografia, sem uma tele, sem uma panorâmica, porque na minha cabeça eu planejei uma distalização. E olha quem está aí. Então, para eu ter uma distalização ok, eu preciso saber o que, que tem lá dentro me esperando, tá? sim. Então, aqui, inicialmente, né, no nosso planejamento, nós tivemos uma quantidade aí de 38 alinhadores. E se o dentista ele não tem, às vezes, um conhecimento muito grande de alinhadores, né? Ele olha esse planejamento e fala, tá lindo, né? Vai acontecer, olha o canino lá no lugar. Olha que balé. Eu, ultimamente, apelidei os planejamentos virtuais de balé. Quando todas aquelas bailarinas lindas fazem aqueles passos lindos, todas em conjunto. Isso é um balé. Sim. E aí E o, vai uma bailarina lá que não é tão boa e ela cai. Tadinha. Mas por quê? Porque precisa treinar o olho para esse balé dar certo, né? Para a gente sim, saber que isso dá certo. E olha que interessante, tá? Eu comecei a trocar esses alinhadores, né? E comecei a tracionar esse canino. Então, fui trocando, né? Alinhador inicial, alinhador 14, alinhador inicial e alinhador 26. E nesse alinhador 26, eu usei um dos recursos que nós temos na Selfie, que é o abortar a missão. E aqui eu gosto de explicar por quê. Porque as primeiras fases eu estava trabalhando com expansão, com uma leve distalização, eu pedi uma distalização de apenas 1,5 mm, porque o paciente não estava no tempo de tirar os sisos, porque ele queria esperar as férias do colégio, tá? Então eu pedi pouca distalização, porque eu sabia que tinha um siso lá, e fui trabalhando mesmo a presença desse canino em boca, né? E no alinhador 27, eu consegui pedir para a gente parar e fazer um refinamento. Então, até o alinhador 26, eu fui tracionando esse canino como dava, fui fazendo recortes como dava, e fui tracionando esse canino. E isso é muito legal quando a gente pensa em planejamento com alinhador, porque quando eu cheguei nesse cenário, eu não comprei mais os outros alinhadores. Então, do alinhador 28 até o 38, eu não tive esse custo, porque eu abortei a missão. E eu abortei por quê? Porque esse canino já estava numa posição mais favorável para eu fazer um refinamento, entendeu? e as trocas Mas foram a cada quantos dias, Pri? a cada 10 dias, né? Eu utilizei da ferramenta de 10 dias por causa da idade desse Sim, paciente. sim. Então, como ele tem 16 anos e ainda tá tudo muito molinho ainda para a gente Aham, trabalhar, eu usei essa ferramenta, mas olha que bacana como que tá o arco inferior, por exemplo, né? E o tanto que expandiu, o tanto que a gente conseguiu dissolver o apinhamento, né? sim. E aí pedimos novos exames e olha que bacana, olha o meu siso lá. Eu fiz a distalização, né? E não cheguei a tocar no siso. Fiz um outro planejamento, já com a mecânica auxiliar que eu já sabia, e mais um pouquinho de distalização, tá? E aí, nesse cenário, eu já pedi a extração. Aí, aqui não tinha mais o que fazer, tinha que extrair, porque eu precisava distalizar mais um pouquinho esse caso aí, tá? Mas olha lá que bacana, a gente consegue, com a radiografia, ver essas possibilidades. Então, a gente precisa do raio-x na mão para a gente poder fazer isso, né? E aí, um novo planejamento, agora já com os elásticos, né?
em posição. E aí, olha que bacana, eu deixei de usar aqueles alinhadores, né? E basicamente eles se transformaram aqui, para a gente fazer o nosso refinamento. E esse paciente, já agora com os novos alinhadores em boca, continuou usando esses alinhadores, inclusive, esse caso fresquinho, porque ele veio hoje, tirei as Verdade. fotos hoje e Incluiu coloquei agora. para vocês verem 5 minutos antes aqui da nossa palestra, tá? Então, olha que legal, no alinhador 9, e ele usando, tá? Esse elástico, um elástico de extrusão aí para ajudar. Nesse momento, eu escolhi colocar o botão na porção mais mesial, porque eu queria ter um pouquinho de torque, né? Nessa raiz, né? E nessa fase eu gosto de chamar a atenção para os alunos, porque o que todo mundo olha, tá? É o canino, Sim, né? Que é o que mais chama atenção. Agora, tira o olho do canino e olha o dente 12. Olha a movimentação que a gente que conseguiu fez. desse dente 12, tá? Tanto de angulação de raiz, como de extrusão, né? Ele estava muito torto ali dentro da base óssea, né? Então, a gente conseguiu bastante movimentação. Aí, no alinhador 18, eu comecei essa mecânica de elástico, tá? Então, ele tinha um elástico pela vestibular, que foi aquele que vocês viram, e um elástico pela palatina, tá? Ambos conectados aqui no molar, perdão, no canino e no pré inferior. E essas fotinhos aqui, ó, são fresquinhas de Hoje. hoje, tá? Aí vem aquela parte que eu brinco, né? Para ele tá ótimo, ele queria parar aqui, que tava tudo certo, lindo e maravilhoso, né? Porque agora ele consegue ficar sem alinhador, ele consegue sorrir, ele consegue não mostrar mais aquela falha nas fotos, né? Mas como bom ortodontista, eu quero melhorar esse canino. Então, hoje eu fiz o escaneamento para a gente poder fazer o refinamento desse caso, tá? E claro, né, pessoal? Plástico de qualidade é muito importante, tá? O, Fluxo foi s- muito importante. o seu conhecimento é muito importante, né? Esse fluxo da gente conseguir parar o tratamento, não desperdiçar plástico, né? E nem vou entrar no cenário de meio ambiente aqui para a gente falar sobre isso, né? Seria mais um papo aí de 3, 4 horas. Mas você poder parar o tratamento, replanejar, porque a gente fazia isso na ortofixa. Na ortofixa, muito provavelmente eu teria colado aí um botão, de repente eu teria colado um bracket numa posição que fosse mais favorável, de repente eu teria que recolar esse bracket, né? Que é o parar, replanejar e continuar tratando. Então, isso é o que eu acho, assim, o essencial dentro da selfie. Isso é uma das vantagens que eu vejo, assim, muito bacana, tá? Para mim é muito fácil falar de selfie, porque eu gosto, né? Mas isso é sim uma vantagem para quem conhece aí o mundo dos alinhadores, sabe que essa vantagem de parar o tratamento no meio e poder replanejar, eu acho que é a mais assim top. E Sim. foi engraçado que quando eu coloquei esse planejamento, tá lá no, na plataforma, Hum. eu recebi uma ligação da plataforma. Do dono da plataforma. Tem certeza? Você está certo disso? Nós É, estamos num projeto piloto, tá? Então, esse caso foi lá do meu projeto piloto. Então, eu já tenho, claro, vários casos que eu já comecei, já finalizei e tal, mas o foco hoje aqui era para mostrar para vocês os casos complexos, tá? exato. Então, esse caso foram 27 pares de alinhador, tá? Ele começou comigo no meio do... em agosto de 2022, tá? E aí depois eu deixei ele um tempinho sem para fazer um refinamento e agora a gente vai fazer o próximo É. refinamento, tá? Porque a gente recebe muito, né? A pergunta, mas o selfie trata tudo, né? E aí vai aquilo que você falou, né? O selfie não trata nada, nenhuma marca trata nada. Quem trata somos Isso. nós. Olha o tanto de acessório que você teve que utilizar, né? Essa reprogramação do planejamento, né? Que é facilitado pelo selfie, mas com outro você teria que fazer isso também. Você teria que Exato. jogar fora, teria que fazer um novo escaneamento, fazer um novo planejamento. Então, É, quem trata somos nós, a gente é o dono ali do tratamento. Se a gente vê que não está indo, que precisa de acessório, a gente tem que colocar. Não adianta. Quem trata sempre vai ser nós, os ortodontistas. essa história de acessório é muito bacana, porque dentro da minha mentoria eu dou uma aula só dos acessórios.
né? Porque Uhum. o dentista precisa aprender que o attachment é um acessório, que o mini Sim, implante é um acessório, que o botão é um acessório, que às vezes um binário de força é um acessório, né? Então eu sim. fico pensando assim, a gente aprendeu isso na ortodontia fixa, Uhum. né? O alinhador, ele não faz milagre. O Sim, milagre que ele faz é dar uma previsibilidade do tempo, sim. né? Tipo, ó, daqui até aqui é mais ou menos esse tempo, que também às vezes não é, né, muito correto. Aqui é Uhum. claro que era um tratamento que eu sabia que eu ia ter refinamentos, então a gente conversou, era um tratamento que eu planejei para ele pelo menos aí 2 anos e meio, né, Sim. de tratamento, então ele já sabia disso. Mas uma curiosidade também que eu tenho bastante com os alinhadores selfie, eu não estou tendo retratamentos, sabe? Meu, Aqueles casos que são mais simples, casos de meia classe 2, casos de classe 1 com apinhamento, esses casos, tá, eles estão andando assim redondinhos e muito difícil eu ter um refinamento. e o que eu reparo também, Pri, que se você falou desse caso, é a expansão, como ele faz bem a expansão, né? Adoro. O dente vem de corpo. Isso eu falo que é uma qualidade muito grande do plástico. Às vezes, numa primeira impressão, parece que o plástico é mais duro, mais rígido, mas no movimento de expansão é muito legal. Ele é Maravilhoso. bacana. Quando eu vou montar os meus casos antes e depois, eu vejo muito, muito corredor bucal, como melhora, como fica muito legal mesmo essa expansão que ele faz. Fica muito E boa ele não mesmo. vem tão inclinado, né? Ele vem Não, mais de corpo. Um sim, alinhador mais mole, ele tem uma tendência de. tendência, sim. E aí também é onde você tem que saber dessa tendência e saber planejar o torque de Uhum. raiz para Exato, poder te auxiliar. Então, sou eu exato, que trato, né? sim, É o ortodontista que tem o domínio aí do tratamento, né? E com eu tenho certeza. mais um casinho aqui, que esse casinho, assim, é um caso, assim, esse é o filho primogênito, tá? Dos casos complexos. Aquele que eu mostrei para vocês é complexo, e, inclusive eu acho aquele mais complexo do que esse, tá? Por incrível que possa parecer, vocês vão ver no andamento. Mas esse aqui foi um caso que, assim, eu tô no meu consultório ainda, né? E a minha recepção é bem aqui na minha frente. E daqui eu vi a paciente na recepção. E eu olhei para ela daqui e falei, caso cirúrgico. Sim. Do jeitinho que ela sorriu assim, ó. Daqui eu falei, ih, caso Já cirúrgico. diagnosticou. Já diagnostiquei, porque a gente diagnostica com os olhos, não é mesmo? Sim. A gente só olha a Né? boca, né? Exatamente. Eu só olhei a boca dela, olhei o perfil, falei, ih, caso cirúrgico, e aí vem aquele desespero, né? Porque eu tenho que vender duas coisas no caso cirúrgico: o alinhador e a cirurgia, né? Sim. Porque não é simples você falar para alguém que ela vai entrar numa cirurgia, quebrar a maxila e mandíbula para colocar no lugar, né? Uhum. Aí pedi a documentação. Chegou a documentação, falei, é isso, caso cirúrgico. Tô sem o que dizer. Eu sempre começo olhando pelas radiografias, né, para ver se eu tenho algum achado e tal. Quando eu olhei a tele, falei, ah, não, ih, imagina, acertei, bingo. Não é mesmo? E ela tinha tudo, né? Ó, classe 2, mordida em brode. A única coisa que salvava aqui era que as linhas médias dela eram coincidentes. Única coisa. Porque o restante eu falei, meu Deus do céu. E aí eu cheguei na análise. E na análise, eles colocaram que ela tinha um bom posicionamento ali de maxila, e aí eles colocaram retrusão, né, mandibular. Mas essa retrusão era 79,98 para 80, não é nada, né? Então eu considerei essa mandíbula como um bom posicionamento também. E o que a gente tinha era inclinação. Então a gente tinha que corrigir a inclinação, né? E aí eu falei, tá bom, vamos corrigir, vamos alinhar e nivelar, vamos fechar os espaços, né, através de retração e vamos rezar. E vamos colocar o arco inferior com mesialização, porque se eu já sei que ela tem deficiência, eu não posso fechar, né, Uhum. retruindo. Então isso eu faço os meus alunos pensarem também, Sim. né? Às vezes vem planejamento com IPR de uma classe 2, um IPR no arco inferior, eu falo, você pode fazer IPR no arco inferior? A gente já não tem mandíbula, vai fazer IPR? Não vamos, né? E pensei nessa mesialização e na nossa mecânica auxiliar, claro, para aumentar a Sim. previsibilidade.
E aí foi muito engraçado que eu não falei para essa paciente que ela não era caso cirúrgico, tá? Eu bati na tecla que ela era caso cirúrgico. Falei, não, olha, a gente vai tentar, vou ver o que eu faço por você, né? Vamos ver aqui você usando, o que que a gente consegue e tal. E aí mostrei esse planejamento para ela, falei, pronto. Aí lembrei da doutora Julie Beck, que diz pra gente que a partir do momento que a gente mostra o planejamento, a gente tem obrigação de fim e não de Pois é. meio, né, pessoal? Não sei quem sabe disso, mas para quem não sabe, quando a gente faz um planejamento desse, a gente deixa de ter obrigação de meio e passa a ter obrigação de resultado, né? Rezei para todos os santos que podia, em todas as religiões, chamei todos eles, falei, vamos lá. E comecei a tratar essa paciente. E aí a única coisa boa que estava nela, eu errei. Olha que bacana. A A linha única média. coisa que estava boa era a linha média. Deu uma E o que desviadinha. desviei a linha média dela. Mas tá bom, vamos tratar, vamos entregar e confiar, né? E fui tratando. E isso é uma coisa, eu não sei, você também faz isso, né? De tirar bastante foto do paciente, fazer o antes e depois e mostrar para Sim, eles. E eu gostei bastante de fazer isso, tá? Porque eu vi que lá na linha Dor 20 estava muito muito parecido parecido. o que eu planejei com o que realmente estava na boca. Então eu falei, pronto, minhas orações deram certo, vou Tá indo. continuar. Continuei trocando alinhador, comecei a desencanar da linha média, porque cada vez que ela vinha, essa linha média estava mais desviada. Eu falei, não vou olhar para essa linha média, vamos continuar tratando. E aí, o que que tem? Os nossos recursos adicionais. Quando ela chegou nesse alinhador, no 35, eu pensei comigo, falei, bom, vou voltar aqui um slide, né? Ela estava aqui. Ela precisava de uma intercuspidação do lado esquerdo e mais mecânica de classe 2 do lado direito, né? Então, o que que eu fiz? Falei, eu vou fazer essa mecânica com os recursos adicionais nos meus dois últimos alinhadores, para quando eu pedir o meu refinamento, eu ter menos alinhadores. Quanto Sim. mais eu conseguir fazer com os meus recursos adicionais, menos eu vou precisar depois, né, de alinhador. E E o foi Brode bem aí já assim. tava perfeito, né? Ela já tinha Não tinha mais corrigido. brode, não tinha mais brode, e ela já me amava aqui. Aqui ela já queria tirar o aparelho, tá? E aí, quando eu dou aula sobre isso, eu brinco, né? Eu falo, vocês podem estar vendo vários defeitos, uma classe 2, uma Sim, intercuspidação faltando, mas ela me super amava, feliz. super felizona, né? E aí, peguei isso e fiz essas mecânicas adicionais, né? Com elástico e botão. E aí, é muito interessante que, respondendo, às vezes me perguntam isso, né? Qual que foi o protocolo? E eu fui ousada nesse protocolo, tá? Porque ela só usava alinhador para dormir. Ousadíssima, Mas, ousadia e alegria. Durante o olha, dia, só elástico. olha Durante o só. dia, só elástico. E de noite, o alinhador com os elásticos, Mas ela tá? trocava a cada 2 semanas. O alinhador, É, ela ficou com esses alinhadores durante 15 dias, porque foram os dois últimos. Então, eu tá, aumentei o tempo, tá? Porque eu não tá. estava mais preocupada com a movimentação do alinhador. Eu estava Uhum. preocupada mesmo em Com, melhorar a com classe 2. elástico. Exato. E olha como ela voltou para mim. Maravilhosa. Sensacional. Conclusão: quando eu peço um refinamento aqui, eu tenho menos alinhadores. Então, os recursos adicionais, eles vão ser utilizados para responder aquela pergunta que vocês fazem para a gente. Como que eu faço para diminuir a quantidade de alinhador? Então, o que que é? Otimizando a movimentação com os nossos recursos adicionais, né? E aí, olha que linda que ela estava. Nossa. E fui lá e pedi um novo planejamento. Olha que lindo esse refinamento. 11. Imagina você entregar para o seu paciente 37 pares de alinhador para ele tratar, né? Claro, entreguei setorizado, mas enfim, um tratamento de 37 pares, então foi 1 ano e 1 mês aí, 1 ano e 2 meses para terminar esse tratamento. E aí você fala, tem que refinar, o cara já fica triste, né? Sim. E aí quando você fala, não, calma, são só 3 meses, muda de figura, né? E aqui foi muito mais fácil. Se eu tivesse refinado lá, sem fazer aquela mecânica adicional, ia haver muito mais alinhadores, porque ia ter que fazer a distalização, a correção da classe 2, a extrusão.
né? Então ia demorar mais. Então aqui eu já otimizei o tempo. E aí, ó, depois de 5 alinhadores, meu coração voltou a bater, porque eu consegui resolver a linha média, não é mesmo? Que era a única coisa que estava boa lá atrás, né? Ainda tinha um pouquinho de diastema aqui, alinhador 9, e aí aqui ela começou a usar mais um pouquinho de elástico de intercuspidação, tá? E eu vou atender ela sábado agora, que a gente vai finalizar o tratamento dela. E eu, Pri, é legal esse elástico de intercuspidação, porque a gente sabe que em muitos casos, né, é necessário, né, utilizar no final, com alinhador. Assim, tem muitos, Porque muitos casos. o nosso movimento de extrusão, gente, o alinhador, para quem está aqui é leigo ou para quem está aqui tem essa dificuldade, o Sim, alinhador ele precisa empurrar o dente para o local. Movimento de extrusão, ele tem que empurrar o dente para fora do alvéolo. Isso precisa de uma ajuda, sim, né? E às vezes não só um attachment é suficiente, então a gente precisa sim. de uma mecânica adicional aí, né? E olha isso, olha o perfilzinho dela. Olha por que que eu olhei ela lá na recepção e E já diagnostiquei, falou, né? né? Tava bem ruinzinho o perfilzinho dela, né? As segundas fotos a gente tirou aqui no consultório, né? Apesar dela ter mexido um pouquinho, mas melhorou bastante o perfil dela, né? E hoje ela já tá assim, ó, muito mais vaidosa, já sorri para todo mundo, tá super feliz, né? Eu falo para ela que o caso dela, ela assinou, né, um termo de consentimento, que eu tô usando o caso dela em aula, tal, e ela, nossa, pode usar. E eu mostrei para ela como eu ia fazer com as tarjas no olho, ela, não, pode mostrar meu sorriso. Pode mostrar tudo que eu tô super feliz, né? Então, esses são os casinhos aí que a gente trabalha, que a gente gosta de conversar com os doutores, né? De pensar no planejamento, né? Aí eu tenho um videozinho que eu brinco, né? Que é a curva do conhecimento, né? A gente tem que galgar etapa por etapa, né? Não é tão simples assim a gente chegar no, num planejamento complexo, né? Assim como a orto. Sim, Ninguém saiu na ortofixa pegando um classe 3 cirúrgico, sim, né? A gente começou com classe 1 apinhamento leve, foi tendo o conhecimento, foi dando passo a passo, como tudo que a gente faz na vida, né? Desde andar, falar, se formar, né? Tudo a gente precisa percorrer um caminho lá para chegar no seu conhecimento, né? Então, eu gosto bastante de deixar isso bem claro, né? Não acha que pegou o software e você já vai saber de tudo, já vai fazer de tudo e já vai, é, enfim, fazer e acontecer, né? é, e Então, eu você, né, Pri, você começou no software lá que não tinha controle 3D, né? Difícil para os doutores que queriam um controle 3D, né? Que estão acostumados, você tá lá desde o projeto piloto, a gente sabe que vai melhorar, né? A gente já conhece o melhor. e orto, e Você, orto. você imagina, né, o que está por vir aí. Então, é muito legal É ver. isso. E aí, assim, né, pessoal, basta a gente ter o conhecimento. Vou deixar uma fotinho aqui do dela, né, para a gente ver, para a gente ir conversando, mas isso aqui eu acho que é o que vale, né? Você saber a mecânica Sim. adicional, né? Você saber o que você está fazendo, você pegar o software e saber trabalhar com o software, né? Uhum. Você entender a importância de um raio-x, a importância de uma análise cefalométrica, a importância de um planejamento bem feito, né? Eu acredito que se o dentista sabe o que ele está fazendo, né? Ele trata até com um alinhador em office, Sim. né? Com um PETG, né? Hoje é óbvio, né, que o Memoflex é um excelente plástico, né? Principalmente quando você quer menos attachments, né? Attachments menores. Ele é muito sensacional nisso, porque o abraçamento dele no dente, ele é bem maior, né? Mas É, esse precisa, caso precisa mesmo, né? ver. Olha os attachments eram pequenos, né? Exato. Uhum. Nesse caso, foi um caso que eu pedi até um pouquinho maior esses attachments nos incisivos para me ajudar a apoiar a mesialização com elástico, Uhum. né? Para o meu alinhador não ter tanto aquela força de lingualização. Então, eu apoiei a mecânica em dente, para eu Sim. não ter uma resultante de força em plástico, né? E justamente para ele dar uma estabilidade aqui na frente, né? Eu brinco que é o meu conjugado.
É o meu conjugado metálico que segurou ali a minha Aham, mesialização do arco. Então sim, foi muito bacana esse caso. É um casinho assim que eu adoro e que em breve ele vai estar até publicado. Esse caso vai virar um artigo. com certeza. Essa Brode, um caso que é o que você falou, né? Nós ortodontistas olhando, a gente já ia falar cirurgia. Um Não caso tem o que todo, né? fazer. Sim. Todo. E quando eu falei para ela cirurgia, aquilo que eu acho que todo mundo tem, né? Aquela negativa. Não, Uhum. não quero tratar com cirurgia. Eu, não, mas então, blá, 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 blá. Expliquei, tal, tal. Ela falou, eu quero o melhor que você pode fazer sem Tem cirurgia. cirurgia. É paciente adulto, né? Se é um paciente jovem, ainda é mais fácil da gente convencer, mas um paciente adulto, ele já não quer mais uma cirurgia, né? É. E ela tem 27 anos, né? Até pela idade dela, eu achei que eu ia conseguir convencer ela um pouquinho mais da cirurgia, mas ela Mas não foi irredutível, tipo, não quero, não quero, não quero. confio em você. Confiou, né? Mas é isso foi o Santos também, né? Rezei para todos e Uhum. um me escutou. Tem os O, que o, o, tiram o nosso sono, né? foi o santo planejamento que eu rezei, Isso sabe? aí. Que é saber planejar, saber olhar para onde você quer ir, né? Eu gosto bastante. Eu comecei a fazer alinhador em 2018, né? No meio do ano de 2018, em agosto. E 2019 eu fui meio que no escuro, assim, sabe? Eu fui aprovando, eu fui vendo o que dava certo, o que dava errado, porque eu estava naquela curva de aprendizado, né? E aí 2020, pá, veio a pandemia. E a pandemia, para mim, teve uma parte muito boa, porque eu tive tempo para Uhum. estudar, eu estudei bastante, eu pegava os controles 3D e brincava de dia, de tarde, de noite, né? Que a gente brincava que era o videogame Do né, ortodontista. do ortodontista. E aí eu comecei a ter outra visão, né, com, com o planejamento e saber o que dava certo, o que dava errado. Então, quando eu entrei no projeto piloto da Selfie, as coisas eram muito mais claras na minha mente, Uhum. né? Então, a gente sabe hoje que o alinhador não faz tudo, que o alinhador precisa de uma forcinha, que é o que a gente responde, que eu acho que você deve responder bastante essa Sim, pergunta também. Previsibilidade. Esse caso é previsível? sim. Gente, pode ser o melhor caso, o melhor ortodontista, com o melhor plástico. Se a gente não tiver o melhor paciente, Se ele não for colaborador, né? nada feito. Nada feito. Essa sua Né? paciente aí, não sei como que foi, né? Só à noite. Então, essa daqui foi assim, ó. Foi chaveco, foi, olha, você não quer operar. Então, se você não quer operar, você vai ter que fazer o que eu tô mandando, para eu conseguir o melhor. E isso aqui que você tá vendo, não vai acontecer, eu falava para ela. Isso aqui é Sim. um programa de computador. Que também, para quem não me conhece, eu brinco, mas se vocês conhecerem eu e a Thalita tem 1,80 m, linda, alta. E eu, gente, tadinha de mim, tem 1,5 m, não é mesmo? Há uma diferença. Aqui na tela, ó, não parece, né? Se a gente levanta e fica uma do lado da outra, vocês vão ver que eu sou anos-luz menor que a Tá. E eu falo isso, para quem não me conhece, se eu pegar um bom Photoshop com uma foto minha, eu viro Thalita. Sim. Só dar uma esticadinha assim, ó, pá, 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 pá. Vou ficar com 1,80 m, né? Mas na vida real isso não vai acontecer nunca. Então, Sim. isso acontece com os planejamentos, né? Às vezes o dente faz 3, 4 movimentações ao mesmo tempo. Calma, não É. é assim. A gente tem uma biologia por trás. O dente, ele não faz extrusão, rotação e mesialização. Não faz. É um de cada vez, né? Sim, é. Estagiamento. E é por isso que às vezes vocês olham os planejamentos e falam, nossa, 40, 50, 60 alinhadores. É, é assim. É um Uhum. movimento de cada vez, Sim. né? Tudo com a maior calma e paciência do mundo, né? É, é que a gente tá, assim, tem que tomar cuidado que hoje os pacientes vêm procurar a gente
pro alinhador empolgados, né? Que é um tratamento mais rápido, que é um tratamento mais confortável, que é um tratamento, e a gente precisa falar para eles, né? Que eles precisam colaborar, que o que a gente está mostrando, né? É um software e que vai depender do uso dele, né? E que tem uma pessoa por trás daquele software, que somos nós que estamos planejando. Então, hoje a gente tem que tomar cuidado, porque hoje os pacientes já têm um certo conhecimento, né? E aí eles já vêm com essa, né? É mais rápido, é mais fácil, e não é bem assim. Então, a gente precisa mostrar para o paciente que ali é um tratamento sério, né? É um tratamento ortodôntico, né? Ele não é mais Exato. simples. E fazer ele entender o grau de responsabilidade dele Sim. dentro. E aí, assim, né? Eu brinco que a gente só mostra o que dá certo, Uhum. né? Porque a gente tem que mostrar os casos, a gente tem que mostrar que funciona, né? Ai, Pri, você tem casos que não aconteceram? Tenho, tenho sim. Porque o paciente quer usar o alinhador só de noite, ou ele quer usar o alinhador, ele fala que usou 22 horas, mas ele usou 10 horas, né? E aí ele troca. Ah, isso também me veio aqui na cabeça. Eu também gosto muito disso no plástico da Selfie. Ele não aceita desaforo. Se você tentar trocar os alinhadores, ele perde o tracking e ele não entra. Não entra. Não há Cristo que faça ele entrar se ele perder o tracking. Então, o paciente não tem como enganar a gente. A gente sabe que ele não usou, porque o plástico, literalmente, não entra, Conta. né? E aí eu brinco com os meus pacientes, falo, olha, o que você está fazendo é igual pagar a academia o ano inteiro e não ir, né? Igual ir na nutricionista, pegar a dieta dela e deixar pendurada na geladeira. Sim. Preciso da sua parte. Eu fiz a minha, a empresa fez a dela, agora você precisa fazer a sua, né? Sem a sua não vai. Então, tirar essa coisa do paciente de achar que é o software que vai planejar e não é a gente, né? De achar que não precisa da gente e de achar que não precisa usar o dia inteiro, Sim. né? Eu uso assim com os meus pacientes também, Thalita. Eu falo assim, mas o bracket fixo, você não ia usar o dia inteiro? Como que você ia Você, tirar? você não ia tirar. Por que que você não quer usar meu alinhador o dia inteiro? Aí você quer um tratamento mais rápido, mais confortável, sem usar? Não, Não, não vai, né? Não tem aparelho no mundo. não tem. E aquele menino do canino teve uma Ah, história engraçada, porque eu coloquei os alinhadores e ele voltou depois de 15 dias. Eu quis olhar meio de perto aquela movimentação do canino, por ele estar, né? Não estava preso por nada, vezes nada. Eu falei, não, deixa eu trazer ele mais perto. E ele não tinha usado o elástico nos primeiros 15 dias. Ele usou um dia e parou. E a mãe dele falou assim para mim: não, Pri, ele não usou porque ele disse que no filme que você mandou pra gente, o dente descia mais descia. rápido, que aqui tá demorando muito. Falei: ah, coração, é porque no filme, né, era só um trailer. Tá Não era um acelerado. filme completo, entendeu? Tava em velocidade 2, né? Cada alinhador demora 10 dias, isso vai demorar mais ou menos. E aí comecei a conversar com ele, e aí ele começou a entender o tratamento e ser assertivo no tratamento, né? Então, eu acho que é isso que é o mais importante. O paciente entender o que ele tem que fazer, meu, vai que vai, né? A facilidade de tirar para escovar e de tirar para comer, tem que pensar na responsabilidade de voltar com esse alinhador na boca, né? Você faz algum protocolo hoje de pedir para o paciente comer com alinhador? Você tem algum protocolo assim? Não, eu falo para eles removerem para alimentação e higienização só. Eu falo para eles que eles não têm outra possibilidade de ficar sem. Porque sempre vai ter, né? Eles sempre vai ter um período, uma festa, um jantar que eles não vão levar. Às vezes eu falo para eles, ó, em restaurante, se for só para sair para jantar, nem leva, porque o guardanapo vai rodar. Então, Você se for sabe que só isso para foi uma ideia que eu dei? do guardanapo Não vamos fazer personalizado, né? exato caixinhas personalizadas, não, vamos fazer guardanapos personalizados, né? Porque aí vai ter bota o seu nome assim, ó, doutora, e não vai ter como ele jogar fora, né? Mas você sabe que eu tenho indicado para os meus pacientes Ah, em pequenos lanches
ou em Usar, até almoço usar. usar. É. E não teve problema. Não tive problema, porque o que eu tô tendo, o que eu tive alguns problemas e que eu consegui resolver assim, era, por Hum, exemplo, aqueles pacientes que são multifuncionais, como a maioria das pessoas hoje, né? sim. Trabalha, tem filhos, escola, marido, né? Esposa, casa, multitarefas. Uhum, Alguma tarefa falha, que é sim. normal, porque a gente não dá conta de tudo. E a tarefa que falha é o alinhador. E aí, a maioria dos meus problemas eram assim. Ai, doutor, eu fui almoçar, Não deu coloquei o tempo de alinhador comer. na caixinha, esqueci de colocar. E aí eu falo para eles, come com o alinhador. Ah, mas não vai grudar a comida? Vai. No aparelho fixo também é grudar. Só que aí a hora que ele vai higienizar, ele não tem o time do esquecimento. Ele tira, Higieniza, higieniza, coloca. escova e põe de novo. Então eu consegui diminuir esse período do esquecimento, Depois do entendeu? pós-almoço. Porque o time do celular eles esquecem. Põe no celular, bota apito. Não adianta, porque eles esquecem de ativar o alarme, então não adianta. Então, eu estou tendo bastante respostas boas nisso, Bom entendeu? saber. De já Aprendendo. tirar, óbvio, tá? Aí vão partir do princípio que não dá para ficar com aquela comida entre o alinhador, né? Erosão, blá, 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 Não blá, dá para ele blá. mastigar um osso de frango, Não vai tentar comer o churrascão do domingo de alinhador, porque não vai dar certo, né? né? Eu tô falando daquele almoço, aquele executivinho ali, arroz, feijão, né? Batata frita, um franguinho, né? E já correr mesmo para remover e fazer higienização, para isso não dar errado, né? Porque daí, aqueles 30 minutos que a gente costuma falar, vai ser o tempo que ele vai chegar aí para higienizar, mas eu tô tendo bons resultados, E o tá? Com protocolo seu isso. de troca é qual que está sendo, Pri? Olha, eu também vario isso de acordo com o caso do paciente, tá? Com Então, complexidade. então assim, hoje eu trabalho bastante com 7 dias para criança, Uhum. tá? Criança, fatídico 7 dias, raras as vezes que eu troco em 10, tá? Então, maioria 7 dias. Adultos com maloclusões tranquilas, mais normais, uma classe 1, apinhamento, tá? Uma classe 2, meia cúspide, tá? Eu troco a cada 10. Sim, E aquele paciente com movimentações mais complexas, como giros, né? Como rotações, como muita extrusão, como mordida profunda, paciente braque, aquela musculatura que muito trava, né? A forte. movimentação. Exato. Esses pacientes específicos eu troco a cada 15 dias, Certo. tá? E, e assim, vantagens, né, de comer com alinhador, por exemplo. Não vai esquecer de colocar, porque você vai tirar, vai escovar e vai colocar, né? E a vantagem que eu acho sensacional: 7, 10, 15, 20, 25 dias, 30, o alinhador está transparente. Notei muito isso também. O céu é demais. Não sei se vamos ter isso com a Angel, porque também é um plástico de tripla camada, Sim, né? Não sei se essa cor vai se manter, mas no selfie não tem problema nenhum. Higienizou direitinho o alinhador, ele parece intacto. Às vezes eu até chego a pegar os pacotinhos e falo, tem certeza que você você usou esse? usou, verdade. Sim, Né? Eu sim. pego a sequência e falo, Uhum. vou olhar para ver se você usou mesmo. Então vai, aproveitando que a gente tem uns minutinhos aí, o que que você viu de vantagem, de diferença aí no selfie? Eu acho que isso daí é impactante, né? O alinhador chega transparente. Vantagem total, alinhador Sim, transparente. Vantagem, rigidez do alinhador, sim, tá? Eu achei que a rigidez do alinhador auxiliou muito melhor as movimentações, tá? sim, A perda de tracking que eu comentei antes. Não existe uma perda de tracking a ponto de você continuar e atrapalhar alguma coisa que estava boa, sim. tá? Pausar tratamento.
pausar, parar, começar de novo, Fazer repensar. pequenas modificações, por exemplo, você colocou o botão ali no meio do caminho. Você vai lá e faz essa pequena modificação sem precisar de um novo Isso. planejamento, sem precisar cortar alinhador, fechar o saquinho do alinhador, cortar os que ele vai levar para casa, né? Isso eu É achei isso. fantástico também. Isso é top, você pode parar. Eu acho que deu pra gente o controle. Com Eu tenho o certeza. controle, que era o que a gente tinha no bracket. Colei um bracket Sim. aqui numa posição não tão favorável, porque o dente não estava numa posição favorável. Daqui 3, 4 fios, recola, cola de novo, né? Sim. Isso é o que a gente faz aqui, ortodontia. Uhum. A gente está fazendo agora a ortodontia. Ah, não, pera, vou parar o planejamento aqui e vou replanejar, né? Ter o time de falar, ai, não, pera, ó, nesse caso eu quero um recorte. Então eu peço lá para o sistema o recorte. Nesse caso eu fiz o recorte, tá? Uhum. Porque era um caso de últimos alinhadores, né? Uhum. Mas você poder ter isso na sua mão, né? Você poder ter a palavra-chave da selfie, né? O protagonismo, né? Você poder Sim. fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, né? Sim. Então, isso é muito bacana. Eu tô super satisfeita, gosto muito do recorte. Uma coisa que eu gosto também, o abraçamento nas ameias, tá? Se vocês repararem bem nas ameias, né? Como Quando tá, você né? instala o alinhador, ele faz cleque. Eu adoro esse cleque. Cleque. Adoro esse barulhinho. Eu tenho certeza que ele encaixou ali Sim. perfeitamente, né? Sim. E já vim com os tios, né? Facilita tudo a nossa vida, né? Você já entrega o kit completo, Removedor. com removedor, com tio e com tudo que ele vai precisar, sem precisar ter 3, 4 compras. Você pode, né, comprar isso de outros lugares e refazer, mas dá mais trabalho, aqui tá tudo pronto, né? E com a nossa propaganda. Não é com a nossa cara aqui, ó. Lindo, Cadê? maravilhoso. Eu sempre deixo aqui, ó. Ó, E você e, sabe que um paciente me perguntou quando eu comecei ah, e eu tinha comprado uma fábrica de alinhadores. comprei. Sou poderosa. Ainda não, Tá vendo? mas você me deu uma ideia, não é? Quem sabe algum dia, não é mesmo? Exato. Mas isso é muito bacana, né? Porque você deixa de ser qualquer um e Sim. passa a ser alguém, Uhum. né? Tipo, com quem você trata? Com a doutora Pri. Sim. Por isso que eu acho que tinha que ter o guardanapo, inclusive, né? Com o logo, Com doutora Priscila. certeza. Perdeu, não, pera, lá da doutora Priscila. Aqui ia ser fácil, tem um shopping aqui perto. Todo mundo que perdesse o alinhador já fala, não, pera, a gente já sabe onde tem que levar, ó. Né? Com Leva lá. identificação, nome, endereço, telefone. Em caso de perda, falar com o Com a telefone doutora abaixo. Priscila. Exatamente. Então, assim, sensacional. Assim, eu só tenho elogios, né? Claro, eu participei do projeto piloto. A gente melhorou muita coisa Sim, ali, você falou muito com a gente, você dava, né? né? Foi muito importante. Meu Eu falo botão de assim, pausa, né? Esse botão é meu, esse botão tem que ser patenteado pela Priscila, esse botão é meu, exato. né? E de você poder mesmo ter o controle do seu caso. Eu acho que isso é o essencial. Você trabalhar nisso, trabalhar no seu controle, eu acho que não tem palavras assim. E transformar isso para qualquer área da sua vida, né? Você ter o controle disso, né? E não Uhum. deixar ninguém falar para você o que você pode ou não fazer, né? E agora eu quero essa novidade aqui, ó, porque vai ter uma novidade sensacional, que é o plástico. Para quem não sabe, tá, pessoal? O plástico tem algumas fases que vão vir dois alinhadores. Um plástico um pouco mais flexível para você iniciar, para não ter aquela dor, aquela pressão, e depois você vai e troca pelo alinhador com um plástico mais rígido para dar aquele, Vem muita novidade boa aí, né? muita coisa legal. E a cefalometria? A gente já podia falar isso aqui? Já não leva uns spoilerzinhos. A gente só não mostra. Ah, então tá A gente bom. fala. Gente, cefalometria antes e depois. Ah, já falei, não me aguentei. Né? Spoiler. A gente tem o Web Hour aí, eles vão ver depois, eles podem ir lá no Horto Nossa, Education. A gente tem um site agora que tem, vão ficar todos gravados lá. Inclusive, depois, se quiserem ver o nosso, vai ficar lá. Já tem bastante meu, spoiler. muito legal. Todo mundo no dia 6 fazendo credenciamento, porque olha, é assim, é bom. É só isso que eu tenho a dizer. Foi uma empresa top que fusionou com outra empresa top, e aí a gente só
Só tá Só tem ganhando a, com isso. exato, eu falo, o ortodontista só está ganhando, né? Só está ganhando. Só, Nós só. vamos, porque a gente recebeu muito essa pergunta também, né? Se o self vai acabar. Não. Nós vamos Não. continuar com o self, vamos ter o Angel e o doutor vai escolher qual que é o melhor fluxo para ele, para aquele paciente, Aliás, o selfie né? não pode acabar. Não é que ele não vai, ele O não pode. fluxo dele, Selfie é a nossa, é o Brasil. O exatamente. selfie é o Brasil, Exatamente isso. né? A gente precisa manter essa chama do selfie acesa porque ele é o Brasil, cara. Ele vem daqui, ó, do interior, né? O software é daqui, é nosso. Nosso, olha eu já. Ó, a doutora Priscila com a marca de alinhador Com a dela. marca dela. Calma, não é meu, não é meu, não é meu. Né? Mas é uma coisa brasileira, é uma coisa nossa. Eu acho que a gente tem que. Assim, e de qualidade, de extrema qualidade. Então, Sim. a selfie não pode acabar. Se a selfie acabar, eu vou lá fazer protesto. Com a minha plaquinha aqui, ó. Selfie Priscila Vai subir Rodrigues. no banquinho. Vou subir no banquinho e vou lá gritar. Vou pegar um megafone e vou lá gritar. Não, mas é isso aí, nós vamos ter as duas, porque é muito importante, né? E aí ver qual que é o melhor para aquele fluxo de trabalho com aquele paciente, né? É o que a gente estava conversando antes, né? A gente está colocando já alguns casos no Angel, mas outros casos a gente está colocando já direto no Self, né? E vai ser isso. Vai ser essa escolha nossa, a gente vai poder escolher qual que a gente E quer. aí a gente trouxe o protagonismo de novo para dentro Para do Angel. nós, né? Então, mas junto com a Angel, né? Para você Sim, escolher o que você quer. Você você quer vai um escolher. pacote de 5 anos? Temos. Pode, fica à Você vontade. quer um pacote que você só paga o que você for usar? Temos, Sim, né? Não usou o alinhador? Vai jogar no lixo? Não não, vai. Vai ter o aligner back, sim. né? Então, muita coisa bacana aí. Tudo está sendo reaproveitado, tudo para a gente, né? Então, aligner back, ter um pacote que eu posso escolher se eu quero tratar, às vezes, um caso mais complexo em mais tempo, né? Ter a flexibilidade de escolher quem eu quero, a hora que eu quero, onde eu quero, né? Qual preço eu vou querer pagar, né? Exatamente. Sim. Porque a gente E também o tem que é os melhor para o dois. meu paciente? Sim, o paciente tem um paciente que ele vai poder pagar menos, tem um paciente que vai poder pagar mais, né? Então a gente também tem que ser flexível com isso, né? Não, isso é muito bacana, porque a selfie, eu tenho o meu consultório, né? E eu trabalho em mais 2 consultórios. E eu atendo um pessoal um pouco mais carente e eu vendo muito selfie lá, porque eu abri as portas, né, para eles. E assim, É. super bacana. E assim, maior O, propaganda, né? Porque eles adoram os alinhador, né? o Dani Porque conta, né, que quando você começou com o self, o que você resgatou de paciente que não fechou por conta de valor foi muito grande, né? Ele me falou um número, eu não vou lembrar, mas eu sei que é um número eu muito conto para grande. você, eu tinha 35 orçamentos realizados e não fechados. Aham. E eu trouxe de volta para o meu consultório 17 pacientes desses 35. E eu sempre conto essa história porque, assim, dos 35, né, 17 voltaram. E 9 não me responderam. Ou falaram que não iam fazer, que não era o momento, tal. Mas esses, nem os 17 e nem os 9 foi que me pegou. O que me pegou foi os outros 10 que falaram assim para mim: ai, que pena, Pri. Eu acabei fechando em outro consultório porque você só tinha uma marca. Você não me deu duas opções. Pois é. Exatamente. E assim, nós somos ortodontistas, né? É a nossa empresa Uhum. primeiro, antes das empresas de alinhador, Sim, né? Apesar de ser speaker self, eu sempre falo que é o meu CNPJ, o CNPJ da self é da self, né? Ela vai lutar lá e eu tenho que lutar aqui. sim. E a gente fazia isso. Às vezes a gente tinha um paciente de ortodontia que você falava, não, nesse caso eu preciso de um bracket X. E aí você dava o orçamento, o paciente não podia, você não falava, não vou te tratar. Você Você pegava o colocava. bracket Y e fazia o seu melhor, Exatamente. né? Então, na época que a gente tinha, ainda temos, né? Prescrições de bracket low torque, high torque, às vezes eram os brackets que tinham um custo mais elevado. Você não ia deixar de tratar seu paciente porque você não tinha aquilo. Você ia pegar um fio retangular e ia fazer o torque na raça. Exato. Você não ia deixar o cara embora do seu consultório, né? E Uhum. hoje
a gente vive num mundo que tem bastante dentista e tem muita gente boa. O cara sai daqui, ele dá 2 passos, ele acha outro dentista, né? Então ele não Exato. pode sair daqui. O cara já veio até você. Então eu falo que esse número mesmo foi o que me chamou a atenção. E essa foi a resposta. Poxa, Pri, eu queria tanto fazer com você, mas eu não podia pagar por aquela marca. Eu fui procurar uma marca mais barata e você não tinha. Exato, não tinha outra opção para mim. Exatamente. E hoje eu não falo nem em marca mais cara, em marca mais barata. Eu falo marcas que entregam aquilo que eu planejo como resultado. Sim, o planejamento é meu e você agora Exatamente. escolhe. E essa aqui eu vou agregar. Hoje Com eu vou colocar certeza. nos meus orçamentos, dentre as marcas que eu trabalho, e o paciente que vai escolher. Tá aqui um, tá aqui outro, tá aqui outro, tá É aqui. mais uma opção para você. Exatamente. Você que escolhe. Uhum. Entendeu? Igual a gente tem a opção de compra, né? Na aula da Elaine Takehara, ela sempre fala isso, né? Mostra lá a prateleira do sabão em pó, né? Você tem a É. opção. Se eu quero comprar Omo, se eu quero comprar Vanish, se eu quero Se comprar, só enfim. tem um na prateleira, você vai falar, uai, você vai desconfiar, né? Por que só tem Exatamente. uma Por que só marca, né? ele, né? Uai, Então, o poder de compra da gente ficou melhor, o nosso sim, poder de venda ficou melhor, chegar esse alinhador para qualquer público ficou melhor, né? Antes tinha aquela coisa de, ai, só faz alinhador quem é rico, milionário, né? E graças a Deus o protagonismo veio pra gente, veio num custo super top que, meu, não tenho o que falar, né? é, Chega a ser mais barato do que um bracket estético autoligado aí de, né? Você compra uma sim. boca aí de uma marca X autoligada estética, a gente tá falando de 3, 4 mil reais às vezes, né? A Sim, boca do bracket, né? Então a gente consegue tratar hoje com um alinhador, né? Então, só exatamente. elogios. Eu sou suspeita, né, E para falar isso, nós somos suspeitos de falar de você também. Eu sou muito. mas só elogios, porque realmente, realmente, você sabendo planejar, sabendo fazer, o Vai plástico entregar. só vem e agrega. Exatamente. Pri, muito, muito obrigada. Já fica aqui um convite lá no meio do ano, a gente falar de casos aí em andamento com Angel. Já fica o convite aí. Tá chegando, meu, tô super ansiosa. Eu também. E aí a gente vai discutir como que está sendo o andamento, como foi, né, essa recepção. Mas quero agradecer aqui muito, você sempre super solícito com a gente, com a empresa, com todos nós. Muito obrigada. Imagina. Você sabe que você agregou muito, né? Você sempre estava ali com a gente. Muito Imagina, obrigada. eu fico sempre à disposição. Você sabe que eu adoro falar disso. É um prazer para mim dividir, né? Porque eu falo que a gente é dentista clínico, né? Tô no consultório, tô aqui, no Sim, sim, consultório. Chego às 8, saio às 5, tô aqui firme e forte trabalhando. Então é o que a gente vive, é o que a gente faz e é o que eu gosto de falar, sem segredos, né? E tudo exposto aí para vocês. Agradeço o convite. Com certeza vamos falar de Angel, ó. com certeza. Chegou hoje essa caixa Ah, maravilhosa. chegou. Imagina que eu não tô ansiosa já para já Mostrar tudo, olhar disparar. tudo. Chegou meia hora antes da nossa aula, não Que consegui nem legal. olhar tudo ainda que tem aqui dentro. Tô No meio do super ano a ansiosa. gente vai falar de casos em andamento de Angel. Isso aí. Obrigada, viu, Pri? Boa noite. Fechou. Se alguém tiver alguma perguntinha aí, pode mandar Ah, é, fiquem à vontade. Mandar aí no que a gente chat. responde aqui. Eu não consigo ver o chat. Você consegue ver daí? Consigo. A Pri também, ela é um dos nossos club owners, né? Se alguém quiser, fiquem à vontade. A gente passa o contato, né, Pri? Você dá essa Só passar. mentoria. Sim, só chamar, procura lá Ajuda. nas redes sociais, Isso aí. todos por aqui. Quem precisar, estou à disposição também. Isso aí, Pri. Brigadão, viu? Acho que não tem nenhuma perguntinha, você foi muito clara. Nossa, que Casos ótimo! maravilhosos. Muito obrigada, Pri. Boa noite, viu? Foi um prazer. Imagina, um beijo. Beijo. Até Tchau, mais. tchau.